aí pessoal, aqui quem fala é o Eric e o vídeo de hoje é a continuação sobre o tema como montar seu deck. Dessa vez falando sobre decks fan. E é algo bem mais fácil de explicar. E, no geral é só não ficar usando cartas que geram Sonic Gate, sejam genéricas e quebradas ao ponto de ganhar jogo sozinha. E não ficar só focando em atrapalhar seu oponente. O exemplo que eu vou colocar aí na tela é de algo que em seu auge assustava muitas pessoas e até fazia algumas desistir do jogo. Claro que hoje já não tem mais o mesmo efeito, né? Tem outros exemplos que acontecem aí. Só que é algo que foi criado para o deck de Hero, inicialmente, né? Com a temática de Hero. Só que o pessoal foi se aproveitando tanto ao ponto de outra carta ser banida por conta dessa. Que já, por si só, já não é algo saudável. E o jogo sempre foi voltado a criar estratégias, jogadas inusitadas para superar e vencer seu oponente. Não ficar só na mesmice que a gente vê no metagame, que muitos players ficam bostejando e defendendo por aí. E dentro dessa ideia, eu monto meus decks em sua maioria, tirando meu deck de competição, com cartas do arquétipo, que seja algo temático. Cartas que ajudem a criar recursos sem hand trap, sem cartas quebradas, sem a necessidade disso, entende? E eu não tô falando que não se pode usar essas coisas dentro do deck que você está querendo montar. Só que a questão é que a gente vê por aí, se você frequenta alguma OTS, alguma loja que dê espaço para as pessoas jogarem, se você prestar atenção, vai ter muita gente que se incomoda só ficar enfrentando as mesmas coisas toda hora. E beleza, muita gente pode falar, ah, eu vou querer montar um deck de Synchron. Aí na build da pessoa vai e coloca 3 Junk Synchron e, e mais uns dois outros negócios do arquétipo e o resto é só de hand trap, entende? Aí não fica um negócio legal, é mais a hand trap do que a temática, então não fica nem saudável nem divertido. Mas é claro, tem exemplos de cartas idiotas que são de arquétipos, como o Dragoon no Mago Negro, a Winda no Shadow, e são coisas que eu tenho no meu deck. Só que quando eu vou jogar com esses decks, eu costumo perguntar para a pessoa se ela se incomoda. Se a resposta for sim, eu não tenho problema nenhum em tirar. Substituo por outra coisa, eu jogo sem. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu prezo mais a diversão e os dois lados conseguindo jogar e mostrar as suas ideias do que só ficar ganhando. Só que, para exemplificar um pouco disso, eu peguei esse deck aqui. É o Sacred Beast, que eu ainda vou fazer deck profile também. Então, já adiantando, eu uso esse pé da plant porque eu considero esse deck equilibrado. Ele é um deck fun, não é um deck que está dentro do meta e seja visado lá dentro. Ele pode ser montado de uma forma que seja muito forte, tenha uma estratégia, algum combo que faça o oponente ficar locado, como a gente fala. É assim, ele não pode ativar efeito de monstro, as coisas dele são banidas e por aí vai. Ah, e ele também tem que enfrentar monstros com ataque forte, como é o caso desse. Mas enfim, quando você não faz esse tipo de combo, essas estratégias idiotas, o deck ele é bem inofensivo, ele é bem de boa. Eu considero ele dessa forma quando se monta visando esses combos, que dá para fazer de diversas formas. Só que o jeito que eu montei aqui é como eu expliquei para vocês, é totalmente temático e eu uso a maioria das cartas do arquétipo, com exceção dos Danger, que são para dar uma força maior em poder de compra. Porque por mais que eu use a Lure, eu quero ter um poder um pouco a mais de compra para que eu possa gerar recurso para mim. E os Danger também são inofensivos, não são nada demais. E daí entra a Preda Planta, porque ela é uma carta que é muito boa,
para qualquer deck que tenha uma fusão temática, como no caso do Armityle. E eu gosto de usar o Armityle, ele não é forte, ele tem sim um efeito que ganha 10.000 de ataque. E é só isso. Aí para poder fazer ele fácil, eu uso a Preda Planta. Eu sei que ela tá banida, só que quando eu jogo com os meus amigos, a gente combina de usar algumas cartas banidas ou outra, depende da sua lista de cartas que você quer usar no seu deck. No caso aqui eu só uso a Preda Planta, porque sendo um deck inofensivo, e usando uma carta dessa dá um boost, dá um up um pouco legal para poder invocar o Armityle. É uma carta que eu gosto de usar aqui. Então eu não vejo problema nisso. Eu não estou fazendo o estratégias idiotas como aquele exemplo que eu dei mais cedo. E como vocês podem ver aqui, eu não vou explicar nada porque eu vou deixar isso para deck profile. Eu deixo quase inteiramente temático, com poucas cartas fora do arquétipo, sendo ele os Danger, nesse deck aqui. O Exodius, que dá uma ajuda legal para poder fazer esse Exceed aqui, se eu quiser, porque eu gosto de usar ele aqui nesse deck. Acho interessante. Ceburrel, ele é bom para ser descartado, se invocar, e ele pode ser usado como matéria Link, mas normalmente se usa ele em deck de Synchro. E eu uso bastante Link aqui. O Pentestag, que ele tem um combo legal com o Raviel. Eu tenho outros aqui, que eu até estava pensando em tirar, para ser sincero. Quando eu montei esse deck aqui, essa lista que vocês estão vendo, eu tinha outra mentalidade. Ela tá bem temática. Só que tem cartas aqui que, vendo hoje, eu já não me interesso tanto em deixar aqui. O Pentestag sim, eu acho ele legal com o Raviel. Isso eu vou explicar lá na deck profile. Só que os Nightmare aqui eu não vejo tanto sentido agora. Linkuribo é muito interessante para cá porque eu tenho nível 1. Então é fácil de fazer. Eu posso me proteger quando eu tiver um pouco brincado. O Almirage também para proteger minhas cartas. Aqui são só fichas. De magia e armadilha que não são do arquétipo, eu tenho a Lure, como eu estava comentando, que são para gerar recurso. 1 por 1 também para invocar o meu nível 1 fácil. Reviver monstro que dispensa apresentações. Enterro de outra dimensão que se mistura bem com... Como posso dizer? Eu não vou falar a estratégia do meu deck, mas com alguns efeitos que eu tenho aqui. Porque muitas das cartas desse deck se banem. Então, quando eu coloco cartas que voltam cartas do banimento, é algo que me ajuda bastante. Enterro de outra dimensão é uma carta genérica que volta até 3 monstros banidos para o teu cemitério. Então é bem interessante para esse deck aqui, onde os monstros se banem bastante. Essa também é uma carta muito boa, que vem até com estrutural. Uma carta que invoca um dos monstros banidos, sendo ele Trevas. E a maioria dos meus monstros aqui são Trevas. Tirando o Raviel, e é só ele aqui das bestas sagradas que é Trevas, mas os outros monstros que eu tenho, eles são tudo Trevas. Então posso gerar um recurso bom dessa forma. Por mais que ele seja banido por um efeito meu ou do oponente, se eu tiver essa carta setada, eu posso trazer ele de volta depois. Então são exemplos de cartas genéricas, cartas fora do arquétipo, que são saudáveis aqui para o meu deck. E é esse tipo de ideia que eu quero passar para vocês. Não tem formulinha certa para eu colocar certas cartas que não são do arquétipo que eu quero para cá, ou para algum outro deck que eu queira montar. Só que quando você vai pesquisando o jogo, vai conhecendo o jogo, conhecendo outras cartas do jogo, você vai aprendendo e conseguindo conectar as ideias. Eu deixei outro exemplo aqui de lado, que é o meu deck de Cyber Dragon. Eu também deixo, em sua grande maioria, cartas do arquétipo, para deixar ele bem temático. Eu gosto de deixar muito do Cyber Dragon normal e o Cyber Dark. Eu fiz uma build que ficou bem legal com os dois, que eu achava que não dava para fazer, até o lançamento do estrutural do Cyber Dragon.
Então, quando eu quiser, eu posso focar mais no Cyber Dragon normal ou no Cyber Dark. E fora eles, eu deixei o King of the Swamp, que eu posso trazer a Poly, ou eu posso usar como matéria de fusão para quando eu não tiver todos os Cyber Dragon. Que normalmente os Cyber Dragon, os outros Cyber Dragon, né, tipo esse núcleo de dragão cibernético, o Hers aqui, o Naster, eles podem ser considerados como Cyber Dragon no campo ou cemitério. Só que eu também gosto de usar o Rei do Pântano. Ele traz a polimerização e pode ser usado como matéria de fusão. Acaso, sendo bem exceções, eu não vou ter esses outros monstros que são considerados como Cyber Dragon. Posso já ter usado eles, ou eles podem não estar na minha mão ou no campo. Fora ele, pra vocês verem, acho que só vai ter mais uma carta aqui que não é de Cyber Dragon ou de máquina, que é a Enterro Tolo, para mandar um monstro do deck pro cemitério. E isso me gera um recurso também. Para vocês verem, tem muita pouca carta aqui nesse deck de Cyber Dragon que não é do arquétipo. No extra deck é só Cyber Dragon. Que eu consigo fazer maneiras de invocar algum deles quando eu quiser. Eu gosto quando o meu deck é montado dessa forma. Eu me sinto dentro da ideia inicial, quer dizer, da ideia original que foi pensada para aquele arquétipo. E é basicamente dessa forma que você tá no caminho certo para montar um deck fã. Assim, isso é o que eu penso sobre o assunto, mas claro, dentro das deck profile que eu passar para vocês, é um pontapé inicial. Estudem os efeitos de carta quando vocês virem uma novidade, pesquisem também dentro dos nomes de arquétipo que vocês conhecerem. Dentro de database é muito bom também porque sempre tem todas as cartas disponíveis e vocês podem pesquisar uma por uma. Façam isso com calma e não fiquem só escutando o player de metagame por aí que fala não, você tem que usar só essa build para esse deck e colocar aquela misturinha ali que isso aí vai fazer o deck ficar bom. Mesmo para deck fã. Porque a ideia do pessoal é o que? Mesmo um deck fã aqui, você tem que colocar 3 Ash, 3 Ghost Belly, 3 Infinite Permanence, 2 Crossout, uma Lightning Storm ou 2 e por aí vai. E aí onde é que fica a ideia original? Nunca teve. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem ainda está assistindo, pelo apoio. E até a próxima. Falou!